Olá pessoal, então vamos na sequência aqui gravar um vídeo, certo? Com a correção, com a discussão das questões da parte 3 da prova do último concurso para auditor fiscal da Receita Estadual realizado em 2010, aqui de Santa Catarina. Essa parte 3 compreendeu questões de contabilidade geral e também de contabilidade avançada. Então vamos aqui à sequência das questões, foi da 26 até a questão número 50, tá, dessa prova. A questão 26, contabilidade avançada, a empresa Amazonas, que é a controladora, detém 75% do capital total da empresa ACRE, que é controlada, e avalia esses investimentos pelo método da equivalência patrimonial. O patrimônio líquido da empresa ACRE, que é a controlada aqui, era de 265 mil, e da empresa Amazonas, que é a controladora, 365 mil em 31 de dezembro de 2009. A empresa Amazonas havia vendido, durante o ano 2009, 15 mil reais em mercadorias para a empresa ACRE. Então, a controladora vendeu para a controlada. No final de 2009, havia ainda 50% das mercadorias adquiridas da Amazonas no estoque lá da empresa ACRE. O que a questão pede? Qual o valor da participação dos acionistas não controladores no balanço consolidado de 31 de dezembro de 2009? Então, aqui, aparentemente, bastante informações. Porém, a questão só quer saber qual é o valor da participação dos acionistas não controladores. A empresa Amazonas controla, a empresa ACRE, detém 75% do capital social, que é de 265 mil, certo? Portanto, a parte que se refere aos acionistas não controladores é o valor do PL dessa controlada vezes 25%. 75% é da controladora empresa Amazonas. Então, 66.250 é o valor da participação dos acionistas não controladores dessa empresa. Não precisa fazer nenhum cálculo de valor contábil de investimento, lucros não realizados, certo? Somente qual é a parcela, então, que pertence aos demais acionistas que não controlam a empresa. Seria a diferença do 100 menos 75, que é da empresa controladora Amazonas. Questão 27. A empresa Santa Catarina é detentora de 60% do capital do total das ações da empresa Blumenau e 70% das ações da empresa Joinville. O patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2008 da empresa Santa Catarina era de 650 mil. Da Blumenau era 220 mil e da empresa Joinville 250 mil reais. No balanço de 31 de dezembro de 2009, a empresa Blumenau, que é uma das investidas aqui controladas, ela obteve um lucro de 85 mil e destinou 20% desse lucro como dividendos propostos, serem pagos em 2010. Em 2009 também, a empresa Joinville, que é outra investida, obteve um lucro de 115 mil reais. Ele destinou 90% dos lucros para propostos serem pagos em 2010. Vamos ao que a questão nos solicita. Qual o valor total da receita de equivalência patrimonial que foi registrada na contabilidade da empresa Santa Catarina em 31 de dezembro de 2009? Ou seja, a questão só quer saber a receita de equivalência patrimonial. Não quer saber o valor final do investimento lá no ativo da investidora. E aí, como quer saber só a receita de equivalência, basta pegar o lucro de cada uma das investidas, Blumenau e Joinville, e multiplicar pela participação que a empresa Santa Catarina tem sobre esse lucro. Essa vai ser a receita da equivalência patrimonial. Então, questão 27, na empresa Blumenau, teve um lucro, a empresa Blumenau teve um lucro de 85 mil reais, e a companhia Santa Catarina detém 60% do capital dessa empresa. Então, 60% do lucro é a equivalência patrimonial que essa investidora vai reconhecer. E o investimento da empresa Joinville, o valor do lucro que ela oferiu é 115 mil reais e a empresa Santa Catarina detém 70% do capital. Então, 70% desse lucro será receita da equivalência patrimonial. Somando 51, mais 85 mil, eu tenho então 131.500 de receita da equivalência patrimonial da empresa Companhia Santa Catarina em relação aos investimentos que ela tem nessas duas investidas.
Nesse caso, vai debitar o investimento na empresa Blumenau e debita investimento na empresa Joinville e credita lá no resultado, né, da empresa Santa Catarina, receita da equivalência patrimonial. Portanto, correta a letra E, 131.500. Questão número 28. No que tange a investimentos permanentes, podem ser avaliados pelo método de equivalência patrimonial os investimentos. Alternativa correta aqui, letra A. Em coligadas, sobre cuja administração a investidora tem influência significativa, não interessa qual é o percentual, havendo influência significativa, com qualquer percentual, eu tenho que avaliar o investimento pela equivalência patrimonial. Ou de que participe com 20% ou mais do capital votante. Essa é outra condição que eu tenho que avaliar pela equivalência os investimentos em coligados. Tem participação de 20% ou mais do capital votante. Tá? Em controladas, em qualquer condição, em outras sociedades que façam parte do mesmo grupo ou esteja sob controle comum. Tá? Então aqui atende as características, né, para que o investimento seja avaliado pela equivalência patrimonial. A B está incorreta, que fala em 10% ou mais, seria 20% ou mais do capital votante. Tá? É a única incorreção. A C fala em coligadas e equiparadas a coligadas, certo? Então aqui não seria equiparadas, coligadas, certo? E aqui também não colocou a participação no capital, que tem que ser 20% ou mais, certo? Também está incompleta em relação à letra A. A D, conforme a Lei 11.638, em todos os investimentos em controladas, coligadas e equiparadas a coligadas, não. Somente em coligadas que eu tiver influência significativa ou 20% ou mais do capital votante. Então, aqui também está errada. E a letra E também está incorreta, falando que é 25% ou mais, seria 20%. E aí fala independentemente de estarem sob controle comum. Né? Tem que estar sob o mesmo controle comum esses investimentos. Portanto, letra A na questão 28. Questão 29. A empresa investidora Paraná é detentora de 85% do capital total das ações, né, da investida Londrina e 65% do total das ações da empresa investida Maringá. Então temos aqui uma investidora e duas investidas. O patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2008 da Companhia Paraná era de 800 mil, da Londrina 310 e da empresa Maringá 430 mil. No balanço de 31 de dezembro de 2009, a empresa Londrina obteve um lucro de 52 mil e destinou 30% desse lucro como dividendos propostos serem pagos em 2010. Enquanto que a empresa Maringá, outra investida, teve um lucro de 58 mil e destinou 40% desse lucro como dividendos. Durante 2009, a empresa Paraná, que é a investidora, ela vendeu com uma margem de lucro de 30%, R$ 55.500 em mercadorias para a empresa Londrina, que é uma das suas investidas. E R$ 31 mil para a empresa Maringá, que é outra investida. Todas as vendas da investidora para as investidas ficaram nos estoques das investidas. Então, elas não tinham vendido ainda, até data do balanço, né, esses estoques. A investida Londrina vendeu mercadorias para investidores. Agora é o contrário, né? Primeiro a investidora vendeu para as investidas, agora tivemos operações também de vendas das investidas para a investidora. Vendeu mercadorias para investidor durante o ano de 2009 e teve um lucro de R$ 18 mil, enquanto que a Maringá, que é outra investida, teve lucro de R$ 32 mil com vendas, né, para a controladora. Ora fala investida, ora fala controladora, né? Essas vendas adquiridas das controladas foram revendidas para terceiros durante o ano de 2009 pela controladora. Então, o que a controladora, né, comprou das controladas, ou das investidas aqui, ela vendeu em 2009. Sabe-se que a empresa Paraná avalia seus investimentos pelo método de equivalência patrimonial. O que pede a questão? Qual o valor total da conta de investimentos registrado na contabilidade da empresa Paraná em 31 de dezembro de 2009? Então agora a questão quer saber o valor contábil dos investimentos dessas duas investidas aqui, que eu vou ter no meu ativo, não circulante de investimento, enquanto empresa investidora controladora. Aí sim leva em conta o valor de aquisição, a receita de equivalência patrimonial pelo lucro lá das investidas, tá? E eventuais lucros não realizados aqui nas operações das investidas com a investidora. Então a questão número
30, número 29. Vamos aqui separar a empresa Londrina, que é uma das investidas, e a empresa Maringá, que é outra empresa investida. Primeiro, reconhecer qual é o valor do investimento inicial, né? É o patrimônio líquido de cada uma delas, vezes a participação de compra do capital votante, né? Então, aqui o investimento inicial, 263.500. Esse aqui é o investimento inicial, né? O valor contábil inicial do investimento. Na Companhia Maringá, ela tem um patrimônio líquido de 430 mil e eu comprei dessa empresa 65% do capital votante, ou seja, 279.500 é o valor do investimento inicial, certo? Ou seja, esse é o valor contábil, né, de aquisição inicial dos investimentos. É o PL das investidas vezes o percentual que eu estou comprando nesse capital dessas empresas. E aí depois temos o que é a equivalência patrimonial, que eu vou pegar o lucro de cada investida vezes o percentual de participação que eu tenho. A investida Londrina, ela teve um lucro de R$52 mil. 85% desse lucro, né, pertence à investidora. Ou seja, vou ter aqui 44.200 de receita da equivalência patrimonial. Na Maringá, teve um lucro de R$58 mil e eu tenho participação de 65%. Então, vou ter uma receita de equivalência de 37.700 de receita da equivalência patrimonial. Não fosse a questão das operações, né, de venda das investidas para a investidora, o valor contábil de investimento seria só somar essa aquisição mais o resultado da equivalência, né? Mas temos que ainda aqui saber que a empresa ela teve lucros, tá? E parte desse lucro foi destinado. Então aqui, por exemplo, a empresa Companhia Londrina, ela diz que 30% do lucro ela destinou para a investidora, certo? Aqui eu reconheci a equivalência patrimonial, que é o percentual de participação sobre o total do lucro dessa empresa investida. Agora, essa investida, ela está destinando dividendos. Diz aqui que a empresa destinou 30% do lucro como dividendos. Então, qual é o lucro do exercício aqui? R$52 mil da investida Londrina. Ela está destinando 30% desse lucro, ela está destinando na forma de dividendos. Ou seja, ela está distribuindo como dividendo 15.600. Quantos por cento eu tenho desse dividendo? 85%, que pertence à minha investidora, né? Então, 13.260 é o quê? O dividendo que ela vai destinar. Já a Maringá teve um lucro de R$58 mil. Diz a questão que a empresa destinou 40% desse lucro. Então, ela distribuiu de dividendos, né, nesse ano, 23.200. E eu tenho sobre esse valor 65% de participação. Então, eu tenho aqui 15.080 de dividendos. Muito bem. Qual é o valor contábil agora da conta investimento Companhia Londrina e Maringá? É o investimento inicial, que eu vou somar, mais o resultado positivo da equivalência patrimonial, se fosse negativo eu diminuiria, e menos a parcela que eu recebi de dividendos. Tá? Nos investimentos avaliados pela equivalência patrimonial, a parcela correspondente aos dividendos, né, diminui o saldo de investimento. Por quê? Eu já reconheci aqui o aumento do investimento, né, pela equivalência de 85% sobre o lucro. Na hora que a minha investida vai destinar o lucro lá do seu patrimônio para o passivo exigível, o PL dela vai diminuir. E como eu tenho que ter um investimento equivalente a 85% do PL dela, então eu tenho que ajustar o meu investimento também pelos 85% sobre a parcela do dividendo que ela destinou nesse período, certo? Então aqui eu terei um investimento líquido na Companhia Maringá de 294
440, tá? E na companhia, na Londrina. E na Maringá a mesma coisa, mais o investimento, mais a equivalência patrimonial, menos o dividendo recebido. Vai me dar um investimento líquido de 302.120. Somando os dois valores, porque a questão quer saber total da conta investimentos. Então é a soma dos dois investimentos que a empresa tem. Se fosse pedir uma especificamente, né, ia levar em conta apenas a que a questão fosse solicitar. Então a soma desses dois valores totaliza, né, a letra C, 596.560 como o valor do saldo da conta de investimentos, certo? Então aqui, essas operações, tá, de compra de mercadorias da investidora que comprou das investidas, tá, a investidora, ela comprou das investidas e já vendeu tudo. Então não tem lucros não realizados entre essas duas empresas, tá? E aqui só consideraria as operações realizadas das investidas para a investidora. A investidora comprou as mercadorias das investidas em 2009, porém, né, elas foram todas revendidas para terceiros durante esse mesmo exercício social. Portanto, letra C, né, a alternativa correta da questão número 29. Questão número 30. A subvenção governamental deve ser contabilizada. Essa aqui é uma questão baseada no CPC 07, que trata de subvenções, né, e assistência governamental, no item 12 do CPC 07. A alternativa correta é a letra E, como receita ao longo do período, confrontada com as despesas que pretendem compensar. Lembrando que a subvenção não é mais uma reserva de capital, certo? Tivemos mudança nessa classificação para a Lei 11.941, tá? Não é mais reserva de capital como era lá anteriormente, certo? Então, é a letra E, é uma receita no resultado do exercício confrontada com as despesas que pretendem compensar. Letra E, questão, né, elaborada com base no CPC 07 no seu item 12 do CPC 07. Questão número 31. A empresa investidora Nordeste é detentora de 80% do total das ações da empresa investida Ceará e 60% do total das ações da investida Bahia. O patrimônio líquido de 31/12/2008 da Nordeste, que é 650 mil, da Ceará, 50 e da Bahia, 630 mil. Durante o ano 2009, a empresa Nordeste, que é a investidora, vendeu com uma margem de lucro de 30%, 25.500 em mercadorias para a empresa Ceará e 11 mil para a empresa Bahia. Todas as vendas da investidora para as investidas ficaram nos estoques das investidas. Então a investidora vendeu, está lá no estoque da investida, não foi revendido. Também durante 2009, a empresa Ceará, agora ao contrário, as investidas venderam, né, mercadorias para a investidora. A Ceará teve um lucro de 15 mil com essas vendas e 60% dessas mercadorias ficaram no estoque da investidora. Lá na questão 29, tudo que as investidas venderam para a investidora, ela tinha vendido, né, até o final do ano. Aqui, 60% do que a investidora comprou da investida Ceará, né, permaneceu no estoque. A Bahia, que é outra investida, também vendeu mercadorias para a investidora e obteve um lucro de 28 mil reais. E 30% do que ela vendeu para a investidora ficaram nos estoques da investidora. O lucro da Ceará, em 2009, foi de 72 mil reais e da empresa Bahia foi de 68 mil reais. A questão quer saber qual o valor da conta investimentos avaliada pelo método de equivalência patrimonial registrado na contabilidade da empresa Nordeste, que é a investidora, né, desses dois investimentos aqui. Muito bem. Então aqui, questão número 31, mais uma questão de contabilidade avançada. Temos duas companhias aqui investidas, a Ceará e a Companhia Bahia. Inicialmente a Ceará, então o valor de compra do investimento que a Companhia Nordeste fez na Companhia Ceará, comprou 80% do PL, né, dessa empresa. Então 360 mil seria o valor desse investimento inicial, né, o valor contábil do investimento inicial. Na Bahia, cujo PL foi de 630 mil reais, eu comprei 60% do capital dessa empresa. Então o valor inicial do investimento aqui, 378 mil.
Na sequência, cada uma das investidas teve lá o lucro auferido, né? A Ceará, R$72 mil, 80% do lucro, né, da empresa Nordeste. Então, 57.600 seria o quê? Resultado da equivalência patrimonial, que eu vou reconhecer como aumento desse investimento. Já na companhia, na Bahia, teve um lucro de R$68 mil e tem a participação de 60%. Então, o meu resultado da equivalência foi de 40.800. Equivalência patrimonial. Não há nenhuma informação na questão de que a empresa destinou dividendos, né? As investidas nessa questão não tiveram dividendos destinados. Se tivesse, pegaria o valor de dividendos que elas distribuíram e reduziria, né? Primeiro eu pegaria o dividendo distribuído, vezes a percentual de participação que eu tenho nesse dividendo e depois descontaria esse valor do saldo final do investimento. Mas nós temos aqui lucros não realizados, porque nós temos operações das investidas para a investidora, né? As investidas venderam mercadorias para a investidora, e parte dessas vendas não foram revendidas pelas investidas, né? Pela investidora, certo? Então aqui, a Ceará vendeu para a investidora R$15 mil em mercadorias, certo? E 60% das mercadorias estavam no estoque na data do balanço. Então vou ter que pegar esses R$15 mil referente às compras que a investidora fez dessa investida Ceará e multiplicar por 60%, que é o que eu não realizei ainda na forma de vendas, tá? R$9 mil. Seria aqui os lucros não realizados das mercadorias que a investidora adquiriu da investida Ceará e não vendeu até a data do balanço patrimonial. Já a Bahia vendeu R$28 mil em mercadorias para a Nordeste, que é a investidora, e 30% dessas mercadorias estavam no estoque ainda. Então, pego 28 mil, que é o valor da venda investida para Bahia para a Nordeste, e 30% ainda não estava vendido na data do balanço, 8.400. Lucros não realizados. Referente às compras. Certo? Então, o valor contábil final dos investimentos seria o quê? O investimento inicial, mais o resultado positivo da equivalência patrimonial, menos o saldo de lucros não realizados. Mesma forma aqui. Mais, menos. Então, eu vou ter aqui na companhia Ceará 408.600. 360 mais 57.600 menos R$9 mil. E na companhia Bahia, teremos aqui 410.400 de saldo de investimento final nessa investida Ceará e investida Bahia. Portanto, respostas, letra D, né? 408.600 Ceará e 410.400 na companhia Bahia, a investida que a empresa Nordeste teve participação. Próxima questão, número 32. Nos diz o seguinte: as definições abaixo descritas estão de acordo com o CPC número 2, tá? Exceto. Então aqui o CPC número 2, ele fala sobre os efeitos de mudança de taxas de câmbio. Então aqui uma das informações da questão aqui está em desacordo com as informações do CPC 02. A primeira diz: taxa, a moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal que a entidade opera. Então aqui, essa está correta de acordo com o CPC 02, o item 8 do CPC. Não tem nada de errado aqui. A B, taxa de fechamento é a taxa de câmbio vigente no momento em que a operação é realizada, ou seja, no momento em que a receita é ganha ou no momento em que a despesa ela é gerada. Aqui está o erro da questão, tá? Fala que taxa de fechamento é a taxa que é vigente no momento em que a operação é realizada. Não, é no momento, certo, em que a informação, né, é no término do período de reporte da informação. Em regra, o encerramento do exercício social, tá? Então, aqui seria vigente no momento do término do período de reporte da informação. É isso que está no item 8 do CPC 02. Então, a letra B é a alternativa da questão,
que não está de acordo com o CPC 02. A letra C, itens monetários são aqueles representados por dinheiro ou por direitos a serem recebidos em obrigações liquidadas em dinheiro. Perfeito. Está baseado exatamente no item 8 do CPC 02. D, itens não monetários são aqueles representados por ativos e passivos que não serão recebidos liquidados em dinheiro. Está perfeito. O item 16 do CPC 02. Tá? E aí, variação cambial, diferença resultante da conversão de um valor em uma moeda para um valor em outra moeda, a diferença de taxas cambiais. Perfeito. Também de acordo com o item 8 do CPC 02. Então, somente a letra B está em desacordo com a redação do item 8 do CPC 02. Questão 33. Quais os elementos que devem ser considerados no cálculo do valor em uso do ativo? Vamos aqui à alternativa da questão, que é a letra E. Tá? E aí as demais estão todas incompletas. Tá? Não estão incorretas, mas estão com informações incompletas. Então aqui a letra E que traduz exatamente lá o que diz o CPC 01, certo? Essa questão está baseada no CPC 01, no item 30 do CPC 01, perfeito? Que é o redução do valor recuperável de ativos. Então aqui as informações para o cálculo do valor em uso de um ativo. Estimativa de fluxo de caixa futuros que a entidade espera obter com esse ativo. Expectativa sobre possíveis variações nesse montante ou período desses fluxos de caixa futuros. O valor do dinheiro no tempo, representado pela atual taxa de juros livre de risco, o preço decorrente da incerteza inerente aos ativos, e outros fatores, tais como o fato de liquidez que participantes do mercado iriam considerar ao determinar os fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter com um ativo. Então, essa está fielmente conforme lá o CPC 01, item 30. As demais alternativas, como eu comentei, estão apenas incompletas, não tem todas as informações requeridas, né, pelo item 30 do CPC 01. Questão 34. De acordo com o CPC 07, sobre subvenções e assistência governamentais, a subvenção governamental, inclusive subvenção não monetária, a valor justo, não deve ser reconhecida até que exista a segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e a subvenção será recebida. Então tem que ter dois requisitos cumulativos. Primeiro, para eu reconhecer como subvenção no resultado do exercício, de acordo com esse novo critério, como receita, eu tenho que cumprir todas as condições e requisitos para receber a subvenção. Segundo, eu tenho que ter recebido a subvenção. Tá? Então, o item 7 do CPC 07, ele trata dessas duas condições que devem ser atendidas. Tá? Aqui as demais fala só de, mesmo que não tenha recebido, tá? Então as demais estão todas aqui inconsistentes em relação à letra A. Portanto, a letra A está de acordo com o item 7 do CPC 07. 35. De acordo com o CPC 01, que trata a redução ao valor recuperável de ativos, vida útil é definida como, letra C, o gabarito. O período de tempo no qual a entidade espera usar um ativo ou um número de unidades de produção, ou unidades semelhantes que a entidade espera obter, né, com o ativo. Perfeito. A letra C está de acordo com o CPC 01, no item 6, né, do CPC 01. A letra A está incorreta, fala que apenas o período de tempo no qual a entidade espera usar um ativo, independentemente do número de unidades, que lá fala muito claro que ou número de unidades. Né? A B, o período de tempo não superior ao ciclo operacional da entidade, não tem relação com o ciclo operacional aqui, perfeito, não tem nada a ver. A D, também aqui fala respeitando o ciclo operacional no final, está errado. E a E, aqui quando fala respeitando a vida útil remanescente além do ciclo operacional. Então não tem, essas informações não estão condizentes, né, com o item 6 do CPC 01, lá para essa questão número 35. Questão 36. De acordo com o CPC 07, quando da contabilização pode-se afirmar? Vamos aqui ao correto, por vez demais. A letra D. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como uma receita, e não mais como reserva de capital, né? Ao longo do período, confrontado com as despesas que pretendem compensar em base sistemática. A subvenção governamental não pode ser acreditada diretamente no patrimônio líquido. Está certa aqui a letra D, né, exatamente conforme lá o item 12 do CPC 07, que trata, né, da subvenção governamental.
A letra A diz que subvenção pode ser contabilizada como receita, na verdade deve ser reconhecida como receita, tá? E aqui também fala que pode ser acreditada como patrimônio líquido. Não pode mais, tá? É resultado. A B também diz que aqui pode ser reconhecido como receita, e não diz que deve. E aqui também falando que deve ser acreditado como patrimônio líquido. Não pode, tá? Aqui. A C, a subvenção acreditada não deve ser reconhecida como receita. Na verdade, deve ser reconhecida como receita, certo? E novamente aqui, não pode ser acreditado como patrimônio líquido, ele diz que deve ser acreditado como patrimônio líquido. A D é o correto. E aí também diz que pode ser receita, na verdade deve ser, não é despesa, tá? É receita somente, não é despesa, então aqui também não seria confrontado com receita. E ela não pode ser acreditada no patrimônio líquido. Então somente a letra D atende plenamente ao item 12 do CPC número 7. Questão 37. Como deve ser reconhecido contabilmente uma subvenção governamental em forma de ativo não monetário? Valor justo. Tá? CPC 07, que trata de subvenção governamental, no item 23. Tá? No item 23. O que lá diz, né, esse item do CPC, que se eu tiver impossibilidade de determinar, de apurar o valor justo, aí a empresa pode, né, atribuir o valor nominal, né, para esse ativo. Mas, caso contrário, sempre o valor justo, né, que eu vou avaliar. Questão 38. Assinar a alternativa que apresenta algumas contas pertencentes a registrados no subgrupo de ativos intangíveis. Letra A, patentes, terrenos e prédios. Terrenos e prédios são tangíveis, né, imobilizados, ou eventualmente investimento, conforme a classificação. B, software, direitos autorais, veículos. Veículos não é intangível. C, licenças, patentes, marcas, direitos autorais, arrendamento mercantil financeiro. Temos aqui arrendamento mercantil financeiro que é imobilizado. Tá? Eu comprei lá um imobilizado na forma de arrendamento mercantil financeiro. Não é intangível. A D, marcas, pesquisa e desenvolvimento quando ativáveis, como intangíveis, né? Já está dizendo ali. Patente e direitos autorais. Letra D, né, é o gabarito da questão. Contempla somente exemplos, né, de contas que estariam registradas em intangíveis. Aí, terrenos, prédios, veículos, instalações e máquinas, todas, né, bens tangíveis, né, imobilizados. Portanto, letra D. Questão 39. Assinar a alternativa correta em relação ao conceito do método de equivalência patrimonial. A letra B é a alternativa correta. A equivalência patrimonial é baseada no fato de que os resultados a quaisquer variações patrimoniais de uma controlada ou de uma coligada devem ser reconhecidos, contabilizados no momento da sua geração, independentemente se seriam não distribuídos. São dois momentos distintos, né? Primeiro, lá a minha controlada, ela apurou seu resultado que veio para o patrimônio líquido dela, aumentou o PL dela. Naquele momento que está sendo gerado, eu tenho que reconhecer no meu investimento, aqui enquanto investidora ou controladora, o aumento no meu investimento. Não tem relação com o momento da destinação, da distribuição desse lucro, né, dessa investida controlada. Certo? Aí depois, quando ela vai destinar o dividendo, né, aí sim eu vou diminuir do meu investimento essa parcela que corresponde à minha parte do dividendo. Aqui ele traz que apenas lucros ou prejuízos devem ser reconhecidos, não somente nesse caso. Né? A C diz que a equivalência patrimonial é baseada no fato que apenas os resultados de uma controladora ou coligada devem ser reconhecidos. Na verdade, que seria controlada ou coligada. Né? Eu vou reconhecer no meu investimento, enquanto controladora ou investidora, os resultados apurados na controlada ou coligada minha, certo? A D. Equivalência é baseada no fato de que os lucros e outras variações positivas de uma controlada ou coligada, que já colocaram certo, controlada ou coligada. Só que não é só variação positiva, se tiver variação negativa no PL lá, também eu vou ter que reconhecer como resultado negativo da equivalência patrimonial, um ajuste negativo no meu investimento. Certo? E aí, quando fala equivalência é baseada no fato de que apenas os lucros de uma controlada ou coligada devem ser reconhecidos. Não. Se tiver prejuízos, também eu vou reconhecer. Né? E aí seria o resultado negativo da equivalência patrimonial.
Questão número 40. Uma empresa adquire uma máquina para produzir um novo produto por R$150 mil. A empresa paga 80% desse valor à vista e promete pagar o restante em 90 dias. O que acontece com esses eventos na contabilidade? Então aqui eu comprei uma máquina para produzir um novo produto, é um imobilizado, R$150 mil. Meu imobilizado aumentou 150 mil. Comprei um ativo, um bem. Eu paguei 80% desse valor à vista, ou seja, eu paguei 120 mil à vista. Então saí do meu caixa 120 mil para pagar a parte à vista. E o restante, 20%, então 30 mil reais, lá no passivo em fornecedores a pagar. Letra A, aumento de 30 mil no ativo total. É isso, né? Meu ativo aumentou 150 no imobilizado, mas saiu 120 do caixa, que também é ativo. Portanto, no valor líquido, meu ativo aumentou 30 mil reais. Letra A, gabarito da questão. A B, aumento total de 120 mil no meu ativo. Não. Entrou 150 e saiu 120. Então, o líquido aumentou 30 mil. A C, o aumento de 150 mil no total do ativo. Não, o que aumentou 150 mil foi o total do imobilizado. Aí estaria certo, mas o ativo não, porque entrou 120, mas saiu 100, entrou 150 e saiu 120. A D, o aumento de 150 mil no total do ativo e 30 mil no total do passivo. O passivo sim aumentou 30 mil, né? Que é a contrapartida do aumento líquido do ativo. Mas o ativo aumentou somente 30 mil também. E aí, uma diminuição de 120 mil no total do ativo, saiu do caixa 120 mil na verdade, né? E aumento de 30 mil no passivo. Então o ativo, ele aumentou 30 mil, que é o mesmo montante que aumentou o passivo. Portanto, letra A, gabarito da questão. Questão número 41. É fundamental a avaliação do acervo líquido na incorporação, cisão ou fusão de sociedades. Os peritos ou a empresa de avaliação podem utilizar 3 critérios de avaliação do patrimônio líquido da empresa objeto da incorporação, fusão ou cisão. São eles. Então aqui nós temos a letra B, avaliação ao valor contábil, avaliação ao valor de mercado e avaliação ao valor econômico. Tá? Esses são os critérios, os 3 critérios que os peritos, né, devem, ou a empresa de avaliação devem utilizar para avaliação. Então, letra B, alternativa correta da questão. 42. Todas as definições abaixo estão corretas, exceto uma. Então, aqui a letra A, incorporação, está o conceito correto, é quando uma sociedade absorve outra, né, sucedem direitos e obrigações. Enquanto fusão é a operação que duas se unem para formar uma sociedade nova. Né. A B, cisão, operação pela qual transfere parcela do seu patrimônio para outra, certo? Extinguindo-se a companhia. Ou dividindo parte se for uma decisão parcial. A C, que é o gabarito da questão, incorporação é a operação pela qual se unem duas empresas, duas ou mais empresas, sociedades, né, para formar sociedade nova. Isso é uma fusão. Né? Então aqui é o conceito de fusão. E aí coloca enquanto a fusão é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra. Aí seria a incorporação. Então aqui está vendo uma inversão. Aqui é a incorporação e aqui a fusão. Então a letra C tá, é o gabarito da questão. A D e a E também estão corretos, o conceito de incorporação, de cisão e aqui de fusão. Então só a letra C que tem incorreção, houve inversão nos conceitos. 43. Um ativo intangível deve ser reconhecido no balanço patrimonial C e apenas C. Intangível CPC 04. Né? E essa questão, então está baseada no CPC 04. Lá, basicamente, dos itens 9 até o 17 do CPC 04, ele me dá as condições, né, para o reconhecimento do ativo intangível. E a única alternativa que atende, né, plenamente ao que está nos itens 9 a 17 é a letra E. Primeiro, for provável que os benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da entidade, então esse ativo tem que gerar benefício econômico para a empresa. O custo puder ser mensurado com segurança. Deve ser identificável e separável, ou seja, puder ser separado, né, estado vendido, transferido, licenciado, lugar seja individualmente ou em conjunto. Então são 3 características, né? Gerar benefício econômico para a entidade, ser mensurado com segurança, né, o valor, e ser identificável e separável. São as 3 características, né? As demais alternativas não estão erradas, tá? Porém estão incompletas, né, de acordo com os requisitos. Ou só dá uma das opções, ou 2 delas, né, sempre alternando. Então, a única que está 100% correta, atendendo aos 3 requisitos do CPC 04, é
a letra E. As demais estão incompletas. Questão 44. Como consequência das incertezas inerentes às atividades empresariais, muitos itens das demonstrações contábeis não podem ser mensurados com precisão, podendo apenas ser estimados. A estimativa envolve julgamentos baseados na última informação disponível e confiável. Por exemplo, podem ser estimativas de. Então, aqui, uma questão que estaria baseada no CPC 23, tá? Dos CPCs, sobre políticas contábeis, mudanças de estimativa, retificações de erro. Tá? Então, aqui a resposta seria a letra C. Desculpa, a letra D. Crédito de liquidação duvidosa, obsolescência do estoque, valor justo de ativos financeiros ou passivos financeiros, vida útil de ativos depreciáveis ou padrão esperado no consumo de futuros benefícios econômicos incorporados em ativos e obrigações decorrentes de garantias que eu vou conceder, né, a terceiros. Então, a letra D é uma cópia fiel do item 32, né, do CPC número 23. Tá? Item 32 do CPC número 23. As demais alternativas, tá? As demais alternativas, perdão, questão 44. As demais alternativas não tem todas as informações, todos os itens são referentes a estimativas que eu vou ter que fazer. Por exemplo, aqui na letra A, tem o goodwill no construído, na verdade esse não é estimativa, é um valor definitivo. Né? A letra B tem estimativa, mas tem aqui crédito subsidiário e goodwill que não são estimativas. Né? A C, ela também tem a parte no final do crédito de subsidiárias, que não são estimativas. E a letra E, que também tem no final ali a questão de goodwill adquirido, que não é estimativa. Então, somente a letra D contempla informações que são consideradas estimativas, de acordo com o CPC 23, no item 32 do CPC. Questão 45. Quanto ao leaseback, que é um retroarrendamento pelo vendedor junto ao comprador, pode-se afirmar. Bom, aqui a alternativa da questão é a letra C, tá? A letra C, dizendo que uma transação de venda de leaseback envolve a venda de um ativo e concomitantemente o arrendamento mercantil do mesmo ativo pelo comprador ao vendedor. Então, o vendedor faz o arrendamento e o comprador depois faz um retroarrendamento mercantil. O pagamento do arrendamento mercantil e o preço de venda são geralmente interdependentes por serem negociados como um pacote. O tratamento contábil de uma transação de venda, leaseback, depende do tipo de arrendamento mercantil envolvido. Então, aqui está de acordo com o CPC 06, tá? Que é o CPC que trata o arrendamento mercantil. E essa resposta aqui da letra C está fundamentada no item 58 do CPC 06, que trata do arrendamento mercantil. A letra A é a única que está parecida com a letra C, porque aqui fala que o tratamento contábil de uma transação de venda independe do tipo, e na verdade depende. Tá? Então, a única diferença da letra A para a letra C é depende ou independe. O que está de acordo com o item do CPC, o item 58, é depende, não independe. A letra B também está incorreta, tá? Ela está fundamentada no item 59 do CPC. E o que está incorreto diz aqui que não deve ser diferido e amortizado. E aí, esse não está tornando falsa a alternativa B, baseado no item 59 do CPC 06. A letra C é o gabarito da questão, a gente já viu, com base no item 58. A letra D está baseada no item 60 do CPC 06. Tá? Está errado aqui, por essa razão, é apropriado, considerado. Não é apropriado, seria o correto de acordo com a redação do item 60 do CPC 06. E onde fala aqui, contudo, esse excesso não é diferido e amortizado. E aqui teria que tirar o não. Então, aqui para ficar correto, esse não teria que vir aqui, não é, e aqui tirar fora. Ficaria de acordo com o item 60 do CPC 06. E aí, está baseado no CPC, mesmo CPC 06, só que o item 61 do CPC. Diz aqui que transação de venda, leaseback, resultar em arrendamento mercantil ou financeiro. Aqui está errado o financeiro. Tá? E se a transação
for estabelecida pelo valor justo, qualquer lucro ou prejuízo advindo dessa expressão não pode ser imediatamente reconhecido. Deve ser imediatamente reconhecido aqui, né, fundamentado no item 61 do CPC 06, certo? Então, pela redação do item 61, aqui é só operacional, não é financeiro, e aqui deve ser imediatamente reconhecido. Portanto, questão 45, letra C. Questão 46. Quanto ao CPC 08, que trata sobre o custo de transações e prêmio de emissão de títulos de valores imobiliários. A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada natureza de captação de recursos. Então, aqui é quanto à divulgação das informações, certo? Então, aqui a letra A é o gabarito o gabarito da questão. As demais alternativas B, C, D e E estão parcialmente corretas, não estão incorretas, mas têm informações parciais. O que diz lá o CPC 08, o item 20, na íntegra, cópia fiel, é a letra A. Então, indicação do processo de recurso, de captação, montante dos custos de transação incorridos, montante de quaisquer prêmios obtidos na captação de recursos, né? O montante dos custos de transação e prêmios, se for o caso, serem apropriados ao resultado em cada período. Então, essas são as informações que devem constar na divulgação dessas informações desses títulos patrimoniais de dívida, certo? Letra A, baseado no item 20 do CPC 08. As demais estão todas incompletas, não estão incorretas, mas faltam informações em relação à letra A. Questão 47. Quanto às relações comerciais entre a controladora e a controlada, pode-se afirmar. Aqui, letra B. Essa questão está fundamentada no artigo 250 e 248 da Lei das Sociedades por Ações. Tá? Artigo 250 e 248. Os lucros não realizados decorrentes das vendas da controladora para a controlada são excluídos apenas na consolidação. Tá? Ok? Então, aqui, antes a gente tinha lá vendas, uma das questões, da controlada ou da investida para a controladora ou investidora, certo? E a gente fez lá aqueles lucros não realizados na avaliação do saldo do investimento da controladora. Mas aqui, quando falamos de operações da controladora para a controlada, essa exclusão dos lucros não realizados só vai acontecer na consolidação e não na apuração do valor contábil do investimento. A letra A diz que os lucros não realizados decorrentes de vendas da controlada para a controladora, então é o contrário, né? São excluídos apenas na consolidação. Aqui é também na avaliação do valor contábil do investimento, que era uma questão que a gente teve lá atrás, e não só na consolidação. C, os lucros não realizados decorrentes das vendas da controladora para a controlada, igual a letra B, e da controlada para a controladora são excluídos quando a aplicação da métrica de equivalência patrimonial. Não. Só vai influenciar na equivalência patrimonial quando for operações de vendas das controladas para a controladora, e não nas duas situações. A D, está dizendo que os lucros não realizados decorrentes das vendas da controladora para a controlada são excluídos apenas quando da consolidação. Tá aqui de novo, apenas quando da equivalência patrimonial. Né? Aqui, apenas na consolidação. Controladora para controlada, só na consolidação que eu vou excluir. E aí, diz que os lucros não realizados, tanto decorrentes de vendas da controladora como para a controlada, como do contrário, também não são mais excluídos. Tá? Incorreto. Então, letra B, alternativa da questão. Questão 48. Quanto à unidade geradora de caixa, pode-se afirmar. Então, aqui é uma questão baseada no CPC 01. Tá? Letra C. Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável, e não o maior, tomar cuidado com essa palavra, de ativos que geram as entradas de caixa, que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou de grupos de ativos. Então, está fundamentado no item 6 do CPC 01. A letra A diz que não requer julgamento, requer sim. A B, as unidades de caixa são apenas aquelas responsáveis pela geração de caixa de atividades, né? Não somente essa. Está errado esse, apenas aquelas. A D está falando que é o menor, está certo ali, né? Menor grupo. Só que está falando aqui que gera as saídas de caixa e saídas de caixa. Não, são entradas de caixa. Da geradora de caixa, então que geram entradas de caixa, não saídas. E aí, também está incorreta porque nós temos aqui
o maior grupo identificável é o menor, que gera entradas, não entradas e saídas. Tá? E aqui também só entradas de caixa. Então, letra C, alternativa correta da questão número 48. 49. Quanto à caixa e equivalentes de caixa, pode-se afirmar. Aqui é a questão baseada no CPC 03, que trata sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Tá? Resposta correta, letra D. Caixa e equivalentes de caixa inclui não somente caixa de depósito à vista, mas também outros tipos de contas que possuem as mesmas características de liquidez em relação ao caixa. Equivalentes de caixa incluem investimentos de curto prazo de alta liquidez. Perfeito, né? Exatamente aqui a interpretação dos itens 6 e 7 do CPC 03. A letra A está incorreta por quê? São todos ativos que se tornarão em algum momento caixa. Errado. Caixa equivalente de caixa, letra B. Inclui somente caixa e depósito à vista. Não é só isso. Né? A C, caixa equivalentes, inclui não somente caixa e depósito à vista, mas também outros tipos de contas que possuem as mesmas características de caixa e liquidez. Tá aí, ok. E diz que não inclui investimentos de curto prazo de alta liquidez. Só está errado aqui, né, essa última parte, comparado com a letra D, que é a gabinete da questão. E a letra E, está falando que somente está certo até ali em relação ao caixa, mas diz que inclui investimentos de curto prazo e médio prazo. Não, somente investimentos de curto prazo e de alta liquidez, como diz lá o item 6 e 7, os itens 6 e 7 do CPC 03 sobre a DFC. Então, resposta correta, letra D, na questão 49. E por fim, a questão 50 dessa prova. Em relação ao teste do valor recuperável de ativos, o chamado impairment test, a alternativa correta. Correta aqui, letra B. O valor recuperável consiste no maior valor entre o valor líquido de venda e o valor em uso. Então, sempre que eu vou fazer teste de recuperabilidade, eu tenho que saber encontrar qual é o valor recuperável desse ativo. E ele vai ser o maior valor, né, entre o valor em uso e o valor líquido de venda. E esse valor recuperável tem que confrontar, né, comparar com o valor líquido contábil para saber se eu preciso constituir uma perda, né, por redução ao valor recuperável desse ativo. Se o valor recuperável é maior do que o valor contábil líquido, custo menos depreciação, eu não vou constituir nenhuma perda. Né? Deixo o ativo lá pelo valor contábil, que sempre é o menor entre os dois. Mas se o valor recuperável estiver abaixo do valor contábil, então assim, como eu não vou conseguir recuperar esse ativo, né, pelo seu valor contábil, eu tenho que então constituir uma perda por redução ao valor recuperável. Sempre vai ficar evidenciado esse valor do ativo pelo menor valor entre o valor contábil e o valor recuperável. A está errado porque justamente o contrário, né, seria o maior, não o menor valor, né, para ser o recuperável. A C, valor líquido de venda é aquele fornecido para uma operação compulsória, sem indução de despesas com venda. Está errado. O valor líquido de venda seria um valor de venda descontado as despesas necessárias para fazer a venda. A D, o valor recuperável de ativos sem exceções deve ser efetuado somente quando existirem evidências de possíveis perdas. Não. O próprio CPC fala que pelo menos anualmente eu tenho que fazer o teste de recuperabilidade. Então, ao final de cada exercício social, né, e em outros momentos quando tiver evidências de que o ativo perdeu o valor. E aí, quando fala aqui que o cálculo do valor recuperado dos ativos sem exceções deve ser feito somente quando existirem evidências. Né? E são lançadas diretamente do patrimônio líquido. Essas contas. Bom, primeiro que aqui não é somente quando tiver evidências de possíveis perdas, mas pelo menos ao final de cada exercício social. E quando tiver evidências de possíveis perdas em outros momentos. E aqui está dizendo que será lançado diretamente com o patrimônio líquido. Não, essa perda por redução do valor recuperável vai ser lançada diretamente como resultado do exercício e não como patrimônio líquido da empresa. Muito bem, essas foram as questões, então, da parte 3 dessa prova de auditor fiscal da Receita Estadual de 2010, da Fazenda Estadual aqui de Santa Catarina, aplicadas pela banca, né, FEPES. Pelo menos a gente teve uma oportunidade de discutir algumas questões dos assuntos que foram tratados, né, e que serão objeto de conteúdo programático também nessa prova, muito provavelmente todos eles. Então, já para a gente começar a se aquecer com esse conteúdo que vem pela frente, para a gente se preparar da melhor forma possível para esse concurso de alto nível. Obrigado pela atenção de todos, um abraço e bons estudos.